Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte de indústria da cerâmica, tá? Nós já vimos dois materiais cerâmicos antes, que foi o vidro e o cimento, nas aulas anteriores. Agora a gente vai ver um pouco mais das cerâmicas de forma geral, tá? Se vocês forem parar para ver, realmente é um dos tópicos que, se você for parar para olhar à sua volta, como vários outros que nós já abordamos, né? Ele é um tópico muito presente na nossa realidade. E quando eu falo isso, eu posso citar tanto diretamente na construção civil, né, que é um dos pontos que nós temos mais referência do uso cerâmico, que seria tanto na parte de tijolos, telhas e pisos cerâmicos, como na parte também de materiais de higiene, né, como porcelana sanitária, como alguns materiais de enfeites, como pratos, vasos, materiais de utilidades, né, facas cerâmicas são muito utilizados hoje também, entre outras. Tem ainda uma série de outros produtos cerâmicos que a gente pode estudar que a gente sequer imagina que eles são cerâmicos, tá? O que é também um ponto bem bacana de analisar, porque hoje esse tipo de produto ele é utilizado numa infinidade de indústrias e materiais, né? Então, por exemplo, se você for parar para ver o aparelho de micro-ondas, ali dentro você vai ter placas piezomagnéticas que quando você aplica o pulso elétrico, elas vão começar a vibrar numa frequência em específico, né? Essas placas são cerâmicas. E essa frequência que ele vai estar vibrando é justamente a frequência que entra em ressonância com as moléculas de água, né? Então, existem outros vários. Os fones de ouvido que a gente usa muito hoje em dia, ou caixa de som, o que seja. Se você for ver ali dentro deles, você vai ter alguns ímãs. Esses ímãs, eles muitas vezes não são naturais, eles são cerâmicas magnéticas, tá? Então, a aplicação desse conteúdo aqui, ela é muito, muito vasta, tá? Tanto é que quando a gente for fazer a parte de classificação de cerâmica, vocês vão ver que isso aqui tem múltiplas aplicações, assim, que tende ao infinito mesmo, tá? Mas primeiro vamos começar com um pouco da definição, né? A gente tem que saber o que é o material cerâmico para poder estudar ele direitinho. Então, coloquei aqui que a origem dele vem da Grécia, tá? Que do termo keramos, que queria dizer basicamente vaso, né? Ou seria queimar, ou terra queimada, como alguns dizem, né? No caso, os gregos usavam muito o termo de terra queimada. Isso aqui se refere principalmente ao seu processo de produção, uma vez que basicamente o que nós fazemos é pegar um material, normalmente pode ser pulverizado, ou pode ser um material um pouco mais moldável, nós vamos dar forma a ele e depois vamos queimar esse material, ou seja, adicionar calor dessa estrutura. Quando eu faço isso, eu vou secar esse material sobre elevada temperatura, às vezes também sobre elevada pressão, tá? E aí ele vai adquirir características um pouco diferentes daquele pó original, né? Ou daquela massa original. Ele pode adquirir algumas características, principalmente no que tange a rigidez, no que tange a durabilidade e resistência, e também muito na questão do brilho, dependendo de como você faça esse tratamento, tá? As cerâmicas, elas são materiais não metálicos inorgânicos de natureza tipicamente cristalina, são compostos formados entre elementos metálicos e não metálicos. Aí quando você para poder ver, ó, materiais não metálicos inorgânicos, tá? De natureza cristalina e são formados por elementos metálicos e não metálicos. Isso caracteriza perfeitamente o que nós conhecemos por ligações iônicas, não é verdade? Então nós podemos ver aqui que temos um conjunto de moléculas, e se você for parar para poder ver, predominantemente neles vai atuar as ligações iônicas, no caso dos óxidos, nitretos, carbamatos, fosfatos, dentre outros. Quando a gente olha para os carbetos, ou para os elementos simples, nós vamos ver principalmente estruturas covalentes. Nesse caso, nós podemos ver claramente que eles não vão ser uma combinação de materiais metálicos e não metálicos. Aqui nós vamos ter basicamente um conjunto de materiais não metálicos interagindo entre si. E podemos ver também
que apesar de eles se enquadrarem como materiais cerâmicos, eles vão possuir características individuais um pouco distintas, né? Afinal, a gente não pode simplesmente caracterizar o material devido somente ao tipo de ligação. O caso mais típico e claro está aqui, quando a gente tem, por exemplo, o diamante e o grafite, que a gente sabe que são estruturas totalmente diferentes, apesar de ser feitos apenas de carbono, eles são alótropos entre si. Então não é apenas o tipo de ligação que vai definir isso aqui, mas também o conjunto espacial no qual eles estão conectados. Então a gente pode dizer o seguinte: pela definição tradicional, porque a gente vai ver que depois dos anos 40 essa definição mudou bastante, mas pela definição tradicional, nós vamos ter minerais de composição inconstante e impureza duvidosa. São expostos a um tratamento térmico não mensurável que dura suficiente para permitir a reação desconhecida ocorra de modo incompleto, formando produtos heterogêneos e não estequiométricos, conhecidos com o nome de materiais cerâmicos. Ou seja, você vê que, pela definição clássica, nós não sabemos nada da cerâmica. Basicamente mistura tudo e aquece e vê o que é que dá. Né? Então, essa definição tradicional aqui, ela vem de um empirismo muito grande e de uma incerteza muito grande. E aí foi justamente baseado na necessidade desses materiais, nas suas características, e no estudo de como melhorar essas estruturas, que nós evoluímos um pouco essa definição. Tá? E a gente pode começar a pensar um pouco mais em, ok, e se eu souber a composição do que eu tenho lá dentro? E se eu estabelecer temperaturas para eu poder saber o que está acontecendo ali no meu processo? Né? E se eu começar a determinar o tempo que esse material passa dentro do forno? Então, o conjunto de todos esses ICs, de todas essas análises, é o que veio dar para a gente a definição mais moderna do que seria a cerâmica. Tá? Então, hoje a gente definia assim: materiais cerâmicos são compostos sólidos formados pela aplicação de calor, algumas vezes calor e pressão, construídos por ao menos. O primeiro caso seria um metal e um sólido elementar não metálico, que a gente vai chamar de SEM, tá? Ou não metal, NM. Dois SEMs, ou seja, dois sólidos elementares não metálicos, e um SEM e um não metal. Então veja que aquela definição de eu não sei a estequiometria, eu não sei o tempo que vai passar no forno, eu não sei o grau de pureza, tudo isso aí passou. Né? Não é mais citado isso. Porque depois de todo o estudo eu posso se determinar o que eu tenho ali no meio, eu posso determinar a composição do meu material. Então, eu coloquei aqui uma listinha só para a gente poder ter uma ideia do que são esses metais e não metais e materiais cerâmicos. E, claro, os sólidos não metálicos. Né? De metais, claro, nós podemos ter os alcalinos terrosos, transição. Então aqui tem o sódio, magnésio, titânio, cromo, ferro e assim por diante. Quando eu falo em não metais, eu já vou estar falando principalmente de gases, né? Como nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, os halogênios e assim por diante. Mas quando eu falo de sólidos elementares não metálicos, aqui eu já tenho um pouquinho de mudança. Quando eu falo desses caras aqui, eu estou falando de estruturas que, na natureza, eles são encontrados na forma sólida, porém eles não se caracterizam como metais, como o boro, o fósforo, o enxofre, o carbono, ou como semicondutores, né, que seriam o silício e o germânio. Tá? Então, é justamente a combinação deles que pode dar origem aos meus materiais cerâmicos. Claro, não é só combinar eles que eu vou ter o meu material cerâmico. Vai depender também do preparo que eu tenho quanto a eles, tá? Então, se você for olhar para ver a tabela periódica dos nossos elementos conhecidos, claro que está um pouquinho limitado, né? Só está até o 103, a gente está até o 118, mas ó, eu posso classificar, tirando aqui o hidrogênio, né? Esses caras
como metais até essa linha vermelha aqui, no qual do lado direito eu tenho os não metais. Então veja que a quantidade de metais que nós temos na tabela periódica é absurdamente maior do que os não metais, né? E eu posso separar aqui também colocar essas duas linhas vermelhas para poder indicar que esses carinhas aqui, eles são os meus chamados sólidos elementares não metálicos, tá? Eles vão ter características tais que podem se comportar como sólidos, mas ainda assim são não metálicos. Então aqui alguns exemplos de combinações que nós podemos ter, tá? Por exemplo, um metal com um não metal. Posso ter principalmente óxidos, ó. Óxido de magnésio, óxido de alumínio. Se você for parar para ver a alumina, esse carinha aqui, ele é um dos materiais cerâmicos mais aplicados hoje do que nós chamamos de cerâmicas avançadas, ou cerâmicas aplicadas. Devido à sua capacidade de resistir a elevadíssimas temperaturas, dele ter uma resistência mecânica muito grande, de ter uma moldagem muito grande também, então ele é muito utilizado, tá? Mas dentre outros eu posso ter o óxido de bário e titânio, né? Se eu tenho a combinação de metais com sólidos elementares não metálicos, eu vejo aqui, por exemplo, o carbeto de titânio, o brometo de zircônio. Se eu pego dois sólidos elementares não metálicos, veja aqui, por exemplo, carbeto de silício, o carbeto de boro. E se eu pego um sólido elementar não metálico e um não metal, posso ter aqui, por exemplo, um óxido de silício ou um nitrito de silício, né, que seria essa conformação aqui também, ó, né, que eu coloquei aqui para vocês. Então veja que essas combinações, elas mostram-se sim ser estequiométricas, mostram sim ter uma estrutura conhecida e uma cristalinidade bem evidente. Né? Se a gente for ver essa conformação, é bem possível ver a cristalinidade desse material. Ele tem uma estrutura muito bem definida. E se a gente for partir para a história dos materiais cerâmicos, a gente vai ter que dividir basicamente em 3 momentos. A gente não pode simplesmente pegar essa história de forma contínua, porque cada momento desse daqui vai ter sua importância, tá? Tanto é que aqui eu dividi bem entre eles, para a gente poder falar do período Queramos, que era antes do ciclo antes de Cristo, mas se você for pegar aqui, nesse intervalo entre o período Queramos e o período do silicato industrial, né, muita coisa evoluiu aqui, mas a gente ainda considera o período Queramos, afinal, era um processo muito mais artesanal. Ai, nada, está horrível hoje. Depois disso, a gente tem o período dos silicatos industriais, onde muita coisa se desenvolveu. Aqui nós tivemos desenvolvimento de novos métodos, novas tecnologias, aplicações diferentes desses materiais. E aí, quando a gente chega no ano de 1940 até aqui, né, até agora, nós temos as chamadas cerâmicas técnicas ou avançadas. Viu-se que esses materiais podiam ter infinitas aplicabilidades em outras áreas que não fossem simplesmente a estética e a parte da construção. Então, aqui a gente vai ver que a aplicabilidade desses materiais cerâmicos tornou-se infinitamente maior. Quando a gente vai ver a origem, né, aquela do período mais antigo, como já comentado, o Queramos, que seria esse período Queramos, refere-se à coisa queimada, do grego. Se a gente for parar para ver, em 5000 antes de Cristo, nós tínhamos artefatos de argila e louças de barro. E aí você para poder ver uma coisa muito interessante que é, olha só, 7.000 anos atrás, e esses artefatos ainda foram encontrados. Ou seja, nós temos aqui que o material cerâmico ele é de uma estabilidade química absurdamente grande. 7.000 anos depois, ele ainda assim pode ser encontrado e pode ser analisado. Né? Ele está num estado de conservação bom ainda. Quando a gente avança um pouco do tempo e coloca aqui em 3.500 a.C., nós tivemos o desenvolvimento do torno de oleiro, que é esse tornozinho aqui, ó. Antigamente o pessoal só ia rodando aqui com o pé mesmo,
colocava um pedaço de barro aqui em cima e ia moldando, né? Hoje em dia nós já temos tornos automáticos, nós vamos ter torno de pedal, dentre outros, que facilitaram muito o processo. Mas veja que 3.500 anos antes de Cristo nós já tínhamos uma ferramenta de tecnologia bem aceitável para poder fazer a moldagem desses materiais. Já em 1.000 anos antes de Cristo nós temos relatos da porcelana chinesa. Então você pode ver que um negócio desse daqui, de 3.000 anos atrás, ainda apresenta brilho, apresenta tinturas, apresenta uma estrutura muito bem estável, né? Então, nós podemos ver aqui, mais uma vez, enfatizando a resistência química desses materiais. Quando a gente vai ver... Ou isso aqui, avancei, ó, desculpa, ficou fora de ordem. Então, vamos lá, rapidinho, só para poder não quebrar aqui. Mas no século XVIII nós temos estudos de porcelana na Alemanha, com colagem, extrução e forno de túnel. No século XIX nós tivemos a mecanização, microscopia ótica e cones espirométricos. E no século XX, né, espectrometria de raio-x, nós tivemos microscopia eletrônica, materiais sintéticos e automatização. Tá? Mas isso aqui eu vou regular aqui. Quando a gente fala da história da cerâmica, nós podemos ver, né, que houveram escavações arqueológicas que encontraram vestígios de cerâmicas. E, no caso, ele é um material muito recente ao tempo, como já comentei. E isso demonstra a existência de usos milenares. Tá? Como eu comentei com vocês, em termos de 1.000 anos atrás, foi observado que a porcelana chinesa, no qual eles basicamente pegavam a argila branca que eles queimavam e misturavam e faziam mistura fundente. Isso, no caso, ia gerar a porcelana, que era uma chamada massa de absorção zero. Isso porque existiam outros materiais cerâmicos que você poderia ter a absorção de água ainda nele. Tá? No caso da porcelana, ele não absorvia nada. Assumia-se que era um material muito bem vedado e de baixa porosidade. Já na Babilônia antiga, foram encontrados tabuletas de cerâmicas usadas para escrita, murais de revestimento cerâmico esmaltado, ou seja, a técnica da vitrificação, da vitração, nós já observávamos desde a Babilônia antiga. Tá? Então, isso aqui é um negócio de muitos, muitos anos atrás. Pronto. Se eu olho ainda no período antigo, eu vejo que os gregos eles eram capazes, né? Nós observávamos muito de encontrar ânforas de cerâmica para poder transportar azeite que era produzido nas oliveiras do Mar Egeu, né? Então, dentro dessa produção cerâmica também era muito comum eles colocarem cenas do cotidiano, né? O que deu para a gente a capacidade de analisar muitos fatos históricos. E aí a cerâmica grega é levada para Roma e Alexandria. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, ó, essas cenas do cotidiano, como por exemplo um flautista tocando e alguém dançando, períodos de guerra, né? Isso aqui é a invasão espartana, coisas que a gente dificilmente saberia se não tivéssemos esses relatos aqui feitos em cerâmica. Então, nesse período queramos que nós tivemos de antes de 5.000, né? Mas eu coloquei. Não faz sentido você dizer assim, por que você colocou de antes de 5.000 até 1.900? Pelo fato de que antes de 5.000, nós tínhamos alguns registros de material, mas nós ainda não tínhamos uma certa quantificação, por assim dizer, né? Então foi justamente a partir dos anos 5.000 que nós tivemos os primeiros relatos, no qual nós podíamos já ter alguma noção do que era essa cerâmica, do que nós tínhamos aqui, tá? E até o ano de 1900, mais ou menos, que foi justamente quando nós tivemos um pouco da nossa revolução industrial, quando falamos da indústria da cerâmica, porque aqui nós começamos a ter materiais aplicados, né, principalmente por conta do silício industrial, como assim é chamado. Então,
Até 1900, basicamente, era uma atividade puramente artesanal, onde a gente tinha basicamente os tornos giratórios, no qual eram moldados, e alguns instrumentos que poderiam fazer os acabamentos e os detalhes, né? Como já comentado antes, a primeira máquina, né, de torno, ela veio em torno de 3.500 a.C., e os fornos que eram utilizados eram bem rudimentares, onde você não tinha um controle da temperatura, onde você não tinha um controle de homogeneidade de temperatura ou de controle de chama, tá? E a tecnologia era basicamente baseada no empirismo. Ah, vou fazer, se der certo, ótimo, se não der, eu jogo fora e faço outro depois, né? Então, você pode ver que até o ano de 1900, nós tivemos um período aqui de basicamente testes, né? E aplicações bem básicas, afinal, nós não tínhamos ainda como mensurar essas propriedades. Aí, nós podemos dar alguns destaques aqui, tá? Como, por exemplo, a porcelana chinesa branca, que era altamente translúcida, e ela só foi vir a ser reproduzida no Ocidente em 1710, né? Já na época que nós tínhamos estudos alquímicos, né? Antes da química ser química ainda. Então, o alquimista alemão Friedrich Botger e o físico conde de... Eita, difícil. De Schirdaus. Né? Então, veja o espaçamento temporal que nós tivemos aqui. O tempo que demorou até que nós pudéssemos replicar alguma dessas tecnologias. Justamente pelo fato de que, né, aqui, dessas tecnologias, elas eram basicamente empíricas. Então, do outro lado do mundo, o cara que fazia vaso, ele simplesmente fazia. Ele não passava esse conhecimento para adiante, de forma escrita. Ele não, esse conhecimento aqui era simplesmente no boca a boca, era um negócio bem tradicional. Então, sem a escrita, a ciência ela é puramente testes, é puramente empírica. E aí, depois a gente teve um pouco da descoberta da matéria-prima, no caso da argila, resistente a chamas e de materiais fundentes, como o feldspato, que isso melhorou muito as características do nosso material cerâmico. Porque quando a gente fala de material fundente, a gente vai ver como, por exemplo, algumas tiras ou feldspato mesmo, que quando você aplica ele sobre os materiais cerâmicos, você pode ver o processo de vitragem sobre ele, que vai dar um aspecto muito mais brilhoso, um aspecto muito mais reflexivo. Foi no ano de 1800 que a gente começou a observar o primeiro maquinário moderno na fabricação de cerâmicas. Tá? Nós tivemos a Revolução Industrial e a questão das máquinas a vapor. Então nós tivemos aqui uma mecanização da mistura, prensagem e moagem. Tá? Então isso daqui já melhorou um pouco quanto o processo de fabricação. Eu ainda estou falando de história, tá? Mas em linhas gerais, o processo de fabricação da cerâmica ele é bem simples mesmo. Basicamente o que a gente vai fazer é extrair a matéria-prima, misturar, fazer a moagem dele, né, para causar também a homogeneização e a diminuição dos grãos. E aí eu posso prensar ou moldar, fazer uma calendragem de forma geral, né, para poder ter o formato que eu quero. Depois eu vou colocar esse material no forno para que ele possa fazer o processo de cozimento. Pronto, né? Diferente do vidro, a gente viu que o vidro a gente preparava, misturava, aquecia e moldava, né? A diferença aqui é que a gente vai moldar e depois aquecer, tá bom? Então, no final do século XIX, nós tivemos alguns avanços, como, por exemplo, a separação das fases de óxido de silício e de alguns óxidos metálicos, tá? Então, nós podemos ter aqui também os carbetos de silício produzidos em fornos elétricos e os cones pirométricos. Esse cone pirométrico ele foi de assim, uma importância muito grande porque a gente não tinha ainda o desenvolvimento de termômetros que pudessem suportar temperaturas tão elevadas, né? No caso, os termopares. Os termômetros que nós tínhamos nessa época aqui, eles conseguiam medir temperaturas
até temperaturas bem razoáveis, ali seus 200, 300 graus. Mais do que isso, era bem difícil de você manter o padrão de mesura. Então, esses cones pirométricos aqui, eles eram essas estruturas aqui, ó, que eu coloquei nessa imagem. Basicamente, eles, a partir desses cones, você podia mensurar a temperatura que nós íamos ter dentro do forno, tá? Então, olha só, esses cones pirométricos, eles foram inventados por Hermann Singer. Ele permite saber a temperatura de queima. Ele é feito com material cerâmico e tem a forma de uma pirâmide triangular alongada, medindo aproximadamente 7 centímetros de altura. Eles funcionavam basicamente assim. Quando o forno atingia uma temperatura determinada, o cone inclinava-se completamente, tocando a ponta na prateleira. Então, quando ele envergava aqui e tocava a prateleira, eu sabia qual a temperatura. Né? Ele já começava assim para cima, bonitinho, e quando a temperatura ia aquecendo, ele ia envergando, envergando, até ter essa curva total. Tá? Ele basicamente deve ser colocado em pontos que permita ser observado pelo ceramista, através do visor da porta do forno. Então, é claro que eles têm que ser visíveis, porque senão como é que eu vou saber que ele entortou e a temperatura que eu tenho ali? E eles são indicados por números. Tá? E esses números eles vão indicar temperaturas no qual eu vou ter esse processo de dobra. Então, por exemplo, o cone 013, ele vai dobrar totalmente na temperatura de 869 Celsius. Enquanto o cone tipo 7 vai dobrar com a temperatura de 1215 graus Celsius. Tá? Já quando eu vejo um pouco mais à frente do tempo, quando eu tive a queda do Império Romano, eu tive ali a invasão árabe, né, aquele período basicamente da invasão do Saladino, e essa paixão por azulejos, né, que do árabe era o termo de pedra cintilante, ele ganha muito mais espaço na decoração. Então, nós temos aqui que a decoração de palácios, mesquitas, era feita basicamente de mosaicos coloridos, né? Coloquei até essas imagens para a gente poder ver como isso aqui funciona. Então, esses caras aqui foi justamente um dos grandes difusores que nós tivemos dessa cultura da cerâmica e da porcelana, tá? Já avançando um pouco no tempo, no século VIII, nós tivemos que os árabes entram na Península Ibérica e trazem com eles essa tradição da cerâmica. No século XV e XVI, nós tivemos a parte do renascimento da Europa, né? Aquela saída do chamado período das trevas, onde tudo que tinha a ver com ciência e cultura era abominado. Então, nós tivemos a renovação das artes e os primeiros centros ceramistas europeus fora de Atenas. Né? E, avançando um pouco mais no tempo, nós tivemos aqui em Portugal, né? Que foi uma grande potência naval, de grande exploração naval mesmo, como o próprio Brasil, né, um exemplo disso. Mas Napoleão, ele invadiu Portugal, e no caso a corte portuguesa, ela traz para o Brasil azulejos. Né? E a fabricação de azulejos e materiais cerâmicos que veio para cá foi de uma tradição muito forte, porque Portugal trabalhava muito com esse tipo de estrutura aqui. De tal forma que isso já era intrínseco, já era bem inerente à cultura deles. E aí, Napoleão invade Portugal, também pega essa cultura, leva para outros países, né, como a França, por exemplo, e a corte portuguesa, ao vir para o Brasil, também difunde esse conhecimento aqui, tornando isso também algo bem palpável para o nosso meio. Afinal, nós temos a matéria-prima necessária, e aí nós podemos ver com o tempo alguns detalhes que a Espanha tornou-se o maior produtor de azulejo que Portugal. E o Brasil maior que a Argentina, né, que eram nossos concorrentes aqui diretos. Isso se deve à presença da corte portuguesa no Brasil, fazendo com que os azulejos portugueses penetrassem no Brasil, mais do que os azulejos espanhóis na Argentina. Então a gente vê aqui uma disputa da colonização. Né? Mas de toda forma a gente vê que o azulejo, de forma geral, ele acabou adentrando a cultura dos países. O retrato que nós tínhamos da cultura, o retrato que nós temos do cotidiano, ele era basicamente feito em azulejos. Inclusive,
Árvores genealógicas eram principalmente feitas na forma de pratos, né? Uma curiosidade. Famílias tradicionais tinham estantes com pratos mostrando sua árvore genealógica com os nomes que antecediam seus sobrenomes, né? E as suas linhagens. Ainda hoje, a gente pode ver que antigos azulejos portugueses são encontrados nas igrejas da Bahia, tá? E esse uso deles em fachadas foi porque ele, tanto o azulejo em si como a tinta, resistiam à insolação forte, à maresia das áreas litorâneas e ao tempo, né? Ou seja, um material de grandíssima estabilidade. Como a gente pode ver aqui, ó, isso aqui não sei, quem já foi à Bahia, mas quando você faz como eu posso dizer, o círculo turístico, né, que envolve esse passeio aqui, você vai entrar em museus e igrejas que basicamente as suas fachadas são feitas de cerâmica, né, porcelana, e que o seu interior é basicamente decorado de porcelana e detalhes de ouro. Tem uma época, eu não lembro agora o nome ao certo, acho. Coloquei aqui. E quando você entra, você não pode. Desculpa. Você não pode bater foto. Ela é toda fechada, né, para evitar a entrada de luz solar. Ela só tem algumas luzes bem fraquinhas, que é justamente porque todas as suas paredes elas são feitas predominantemente de ouro, tá? Então, nós temos essas características que ela veio justamente desse viés cultural, né? Então, por exemplo, a Igreja Convento de São Francisco, que é uma das mais ricas do Brasil e considerada o mais belo exemplar do barroco português no mundo, né? Ela tem essas características. O Convento de São Francisco tem no interior todo recoberto de ouro e jacarandá. O barroco está presente na fachada e nos painéis de azulejos portugueses, que reproduzem o nascimento de São Francisco e sua trajetória de renúncia aos bens materiais. Também está no interior, formado por talha de madeiras e ornamentos com todos os símbolos barrocos, folhas de acanto, pelicanos, flores, anjos, sereias, dentre outros. Inclusive, um dos que eu acho mais interessante aqui, né, que a cultura barroca, claro, ela foi muito importante no Brasil, principalmente na região de Minas e da Bahia, onde a gente vê mais esses trabalhos. Mas quando você adentra essas salas do Convento de São Francisco, é muito comum você ver muitas imagens da cultura maçônica também, que eu achei muito bacana isso, como por exemplo, o braço cruzado com o braço sem nada, né, o braço nu, por assim dizer, cruzado com o braço daquela roupa de frade. O outro era o braço cruzado só, o esqueleto, com o braço cruzado também com a roupa de frade. Esses são símbolos maçônicos. A questão do triângulo com o olho, né, do olho que tudo vê, são muitos símbolos que a gente vê que são incrustados na cultura brasileira e na sociedade de tal forma que a gente nem imaginava, né? Mas ainda hoje os maçons existem e tem essa filosofia deles, né, de poder estar sempre próximo ao poder. Nessa época o poder era a igreja, então eles estavam lá próximo à igreja também, né? Já quando a gente... Aqui, desculpa. Eu avancei, eu troquei aquele slide lá de trás e voltei para cá. Dá para poder dizer que quando a gente entra na idade contemporânea, muitas coisas mudam quanto à função dos testes, né? Também como a função das aplicações. Quando eu vejo a produção cerâmica, ela é de forma artesanal, tá? Mas quando eu entro na Revolução Industrial, ela evolui e eu começo a produzir cerâmica em série, tá? Então, isso aqui aumenta muito a minha produção. E no início do século XX, eu comecei a trabalhar agora com os fornos contínuos, ou os fornos de túneis com carrinhos. Então imagina, eu poderia ter um forno ao qual minha peça não ficaria restrita, não ficaria presa. Eu poderia ter um túnel totalmente aquecido, que seria meu forno, e nele eu poderia passar no carrinho minhas peças, que iam de um lado ao outro. Então eu poderia estar constantemente alimentando esse forno, colocando minhas peças, para que ela possa sofrer o processo de cozimento, e eu não precisaria esperar a peça sair do forno para poder colocar as outras.
como ele era nessa espécie de carrinho, bastava eu ir colocando, e quando a minha peça chegasse ao final, ela já estaria pronta, né? Eu tenho aqui um processo contínuo, bem mais rápido do que o processo artesanal. E eu tenho também a utilização, a industrialização de leva de cerâmicas em um novo setor, né? Então, por exemplo, as louças de mesa da Elite para higiene, louça sanitária, eu tive aqui uma produção bem mais rápida de materiais, no qual eram antigamente produtos de luxo. Agora não, porque como eu tenho a produção industrial, a produção rápida, eles se tornaram materiais de um custo muito mais baixo, né? E outra coisa é porque nós conseguimos também explorar novas matérias-primas, de tal forma que eu já consigo baratear um pouco isso daqui. Então, muitas daquelas coisas que eram simplesmente materiais da elite, materiais de luxo, tornaram-se materiais comuns, tá? E nós entramos no período dos silicatos industriais, que basicamente foi do ano de 1900 até 1940. Aqui muita coisa aconteceu no desenvolvimento dessas técnicas de produção de cerâmicas e suas aplicações. Então, primeiro de tudo, a melhor industrialização, né? No caso, a mecanização, como o forno de túnel, né? Como a gente acabou de ver, e o uso de termopares. Termopar basicamente vai ser uma instrumentação que eu consigo medir a temperatura com uma boa precisão. E eu posso medir agora temperaturas consideradas bastante elevadas. Termopares metálicos, por exemplo, podem medir facilmente temperaturas até 1.200 graus. Termopares cerâmicos podem medir facilmente temperaturas de até 6, 7 mil graus Celsius. Então, se eu posso mensurar bem agora a minha temperatura, eu consigo controlar os parâmetros da minha peça, os parâmetros de produção. Tá? Então, melhorou muito quando nós tivemos essa evolução. Eu tenho também uma melhora no refinamento da matéria-prima e uso de aditivos. Então eu não tenho mais aquela matéria-prima bruta, sem tratamento nenhum, como eu tinha antigamente. A partir daqui eu consigo retirar impurezas, a partir daqui eu consigo dar um maior grau de pureza à minha matéria-prima. E alguns aditivos foram começando a ser trabalhados, tanto a fins estéticos como a fins funcionais mesmo. Aditivos para reduzir a porosidade, para poder evitar o crescimento de fungos, para poder aumentar o grau de brilho, dentre outros. Tá? Nós tivemos também o desenvolvimento de técnicas de análise estrutural, como a difração de raio-x e a espectroscopia eletrônica. E eu tenho aqui a produção de produtos para refratários, tá? Vidros, cimentos, componentes eletrônicos. Veja que aqui a aplicabilidade desse material ampliou muito, muito mais. Nos anos 50, né, quando a gente para para ver, foi muito utilizado as cerâmicas térmicas, principalmente a alumina, né? Cerâmicas que necessitam resistir a elevadíssimos graus de temperatura. Coloquei aqui, pequenos painéis de azulejos em volta do lavabo foram aplicados à altura de 1,5 metro e depois até o teto. Isso daqui desculpa, um trecho que eu retirei da estrutura de templos e de igrejas que tinha antigamente, né? Então, a linha esmaltada, nos anos 50, dá início à fabricação a uma série da indústria cerâmica, com linha contínua da fabricação não artesanal, que vai desde a matéria-prima até o produto acabado. E aqui é falando um pouco da automatização da produção cerâmica. Tá? Nos anos 70, o forno de rolo monoestrato, né, que é um material sem material portante, ele é utilizado na produção de cerâmica do tipo monoqueima, grés prensada. Tá? Grés a gente vai ver que é um tipo específico de cerâmica, tá bom? O consumo de pisos cresce mais que de azulejos e são desenvolvidos pisos para o tráfego pesado, pisos avançados para o uso residencial e uso comercial. Quando eu digo pisos para o tráfego pesado,
Seriam aqueles pisos no qual você pode aplicar grandes pressões sobre ele. Você pode passar sobre ele materiais muito pesados, caminhões, tratores, o que seja, né? E aqui, juntamente com isso, você vê o uso externo de cerâmicas, agora em fachadas também, não somente os azulejos, tá? Em 1985, a Espanha assume a liderança mundial no setor de azulejos porosos monoqueima. Seriam mais ou menos esses daqui, ó, monoporosos, aqueles azulejos um pouco mais foscos, né? E aí a gente já está entrando no mundo moderno, né? Veja que aqui a gente já está 1990, a gente já está 30 anos atrás, então bem dentro da nossa realidade. Parcerias entre universidades e indústria faz com que surjam alguns centros de pesquisa, principalmente de materiais avançados, tá? Por exemplo, quem pôde assistir a palestra do professor Pierre, né, que no nosso ciclo de palestras, viu que o desenvolvimento e a aplicação de materiais cerâmicos ele foi muito importante no nosso próprio avanço tecnológico, como, por exemplo, a miniaturização de antenas magnéticas, aquelas antenas de celular, por exemplo, né? Todo esse material que recebe sinais elétricos, magnéticos e eletrônicos, teve uma grande miniaturização justamente devido ao estudo desses materiais cerâmicos aqui, tá? Então, em 1990, a Itália dedica-se ao grés porcelanato, que é um material de baixíssima porosidade, né, menor que 1%, vocês podem até ver pela questão do brilho que ele apresenta, e que esse daqui era um mercado que não era ocupado pelos espanhóis ainda. Como a gente viu, os espanhóis, eles tomaram o mercado da parte de azulejos, né. Em 1993, no Brasil, surge o CCB, que é o Centro Cerâmico do Brasil, que é o Instituto da Qualidade do Revestimento Cerâmico, fundado pela Anfacer, tá? Que é a Associação Nacional de Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos, e inicia seus ensaios em 1994 e começa a certificar a empresa a partir de 1995. Tá? A certificação industrial tornou-se algo muito visado, porque era muito comum nós termos indústrias no qual a qualidade do seu produto não era medida, e aí nós tínhamos justamente uma falta desse controle de qualidade. Então, surgiu-se essa parte de certificações, tá? Que a partir de 1995, nós começamos a tela aqui no Brasil para materiais cerâmicos. Então, veja que isso aqui é um estudo muito recente. Inclusive, eu indico quem tiver interesse pela parte da indústria cerâmica, visitar o site da Anfacer, né? Que foi até onde eu peguei os dados da indústria cerâmica para poder mostrar para vocês, porque vocês vão ver que isso daqui é algo que está muito inerente à nossa economia. Ela tem uma grande participação na economia brasileira. Nós conseguimos ser um dos grandes produtores mundiais. Basta lembrarmos que o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então, nós temos aqui uma viabilidade muito grande de matérias-primas, né? Tecnologia nós temos, a tecnologia da produção cerâmica ela é bem simples, por assim dizer. Então, nós temos total condição de ser um dos grandes produtores, como assim somos. Então, quando a gente fala de cerâmicas modernas, né, nós temos um novo foco nos tempos modernos, que no caso, em termos estéticos, nós temos o design, e tivemos algumas criações de centros, como o Centro de Tecnologia de Cerâmicas em Criciúma. Isso aqui foi uma reunião dos diretores dele, foi a única imagem que eu consegui de lá, tá? Infelizmente. E chegando na análise das cerâmicas técnicas, ou cerâmicas avançadas, né, que veio de 1940 até os períodos modernos, nós tivemos um avanço muito grande na síntese, caracterização e fabricação de materiais cerâmicos. E nós temos a consolidação da ciência dos materiais na chamada tríade. Tá? A tríade é quando você tem uma análise da microestrutura, do processamento e das propriedades, para aí sim você poder ter o seu produto. Ou seja, veja aqui que quando eu falo dessa estruturação, eu não tenho mais aqueles materiais feitos de forma aleatória,
de forma puramente empírica. Eu preciso estudar suas propriedades, estruturas, e tudo isso vai ser refletido no processamento dele também, tá? Então, nesse período de 1940, né, até agora, nós tivemos já um grande avanço no que se remete a cerâmicas técnicas ou cerâmicas avançadas, que, como eu disse, muitas das coisas que nós trabalhamos, que a gente nem imagina serem materiais cerâmicos, eles são sim cerâmicos e são muito bem palpáveis e aplicáveis no nosso cotidiano. O que é que avançou significativamente esse período, né? Principalmente a instrumentação, tá? No qual eu pudesse medir e ter noção da qualidade do meu processo, tá bom? Então, dentre essa instrumentação, eu tenho aqui o uso rotineiro do MEV, que é a microscopia eletrônica de varredura, né? Isso com a ideia de ter um maior controle de qualidade, tá? Eu tive técnicas de análise química que melhoraram muito sua eficiência e de tal forma que eu consigo medir traços na minha estrutura em quantidades muito pequenas, como em ppm, por exemplo, que seria o parte por milhão. Eu tenho uma distribuição do tamanho de partículas muito melhor, no qual eu consigo ter partículas menores do que 1 micrômetro. Então veja que aqui, por exemplo, eu vou comentar um pouco mais à frente, mas eu tenho a utilização de cilindro de bolas cerâmicas, tá? E esse cilindro de bolas cerâmicas, ele evita muito a contaminação do meio, porque afinal é cerâmica com cerâmica, né? E eu consigo ter a quebra desse material em partículas muito pequenas, de tal forma que eu consigo ter melhor homogeneização e o processo que eu posso ter ali de prensagem ou de queima deles torna-se muito mais eficiente, tá? Eu tive uma grande evolução aqui nos equipamentos para teste, né? Isso aqui nem se fala, foram muitos. E eu tive aí também o advento do monitoramento computadorizado. Então, isso aqui vai incidir tanto nas balanças, na fabricação, na queima, mas isso aqui quer dizer que eu posso trabalhar com os parâmetros que eu desejo e replicar perfeitamente eles no meu sistema, né? Eu consigo fazer queimas ou fazer misturas sempre com a mesma composição, sempre na mesma temperatura, o que é muito bom, né, para eu poder reproduzir o material. E com isso eu tenho o desenvolvimento de novos produtos, que são chamadas cerâmicas técnicas, que vem as cerâmicas de propriedades elétricas, ópticas, magnéticas, nucleares, entre outros, tá? A gente vai ver que aplicações são múltiplas. Então eu coloquei aqui 2 fluxogramas para a gente poder falar um pouco sobre a produção de materiais cerâmicos, tá? Porque, claro, cada material pode ter seu fluxograma distinto, vai ter seu processamento diferente. Mas eu coloquei aqui o básico, né? O que nós podemos ver que todo processo de material cerâmico vai possuir, tá bom? Então, colocando aqui em linhas gerais, eu tenho, primeiramente, a extração das matérias-primas, que são basicamente aluminosilicatos, óxidos metálicos, dentre outros. Basicamente, nós vamos ter aqueles materiais que nós comentamos anteriormente, né? Materiais metálicos ou não metálicos, e até mesmo os sólidos elementares não metálicos, tá? Nós vamos promover a secagem desses materiais, tá? E depois a moagem a seco quando necessário. Normalmente é necessário porque quase sempre, eu vou ter sólidos ali, né? Então eu vou fazer a moagem dele para poder obter grãos menores. Depois eu vou ter a umidificação e a granulação. Então aqui eu vou separar, né? Vou dar uma espécie de peneiração para poder separar os meus grãos menores, para poder somente passar aqueles que têm a granulometria adequada. Eu vou fazer a umidificação deles. Aqui eu vou molhar eles, porque aí isso vai facilitar muito na minha moldagem depois. Depois eu posso fazer a estocagem, a prensagem. Dessa prensagem onde eu vou estar dando molde a ele, né, onde eu vou estar dando formato. Aí eu posso ter a secagem, a queima. Depois da queima, a seleção, a aplicação do vidrato, quando necessário, né? Principalmente cerâmicas de uso na engenharia civil,
as cerâmicas que nós usamos em casa, que tem um aspecto mais brilhoso, elas são uma estrutura vidrata, para se chamar. E depois, novamente, a queima para esse material vidrato permanecer sob sua estrutura, né? Mas esse material vidrato ainda temos a matéria-prima, dosagem, moagem a úmido, peneiração e aplicação. Depois, estocagem, embalagem e expedição, né? Basicamente, o que é que nós podemos ver? Moagem do meu material, homogeneização do material, depois a moldagem dele, moagem no início, moldagem depois, e depois a queima. Se necessário, eu aplico aditivos e faço a queima novamente, né? Eu coloquei esse daqui que seria um outro processo, tá? Mas ainda assim nós podemos observar claramente os mesmos elementos. Beleza, o que eu vinha dizendo é que quando a gente tem o grupo 2, né, no caso cerâmicas brancas, eu tenho que a matéria-prima basicamente vão ser argilas, materiais fundentes, principalmente feldespato e um pouco de quartzo, né? A queima depende um pouco da pureza da matéria-prima, tá? Porque se eu tenho o fundente, como o feldespato, por exemplo, eu posso aquecer eles ali em torno de 1.200 graus Celsius. Mas se eu tenho outros fundentes, aí vai depender um pouco a temperatura de queima vai depender um pouco desses, né? Então, eu tenho que aquecer pelo menos até que minha estrutura fundente venha mesmo a se liquefazer e aderir sobre a superfície do material. Por outro lado, quando eu tenho, ainda na cerâmica branca, como principal produto a porcelana elétrica, eu tenho que a matéria-prima, que no caso vão ser argilas plásticas, caule, feldespato e quartzo. Nesse caso, a queima vai ocorrer entre 1.200 e 1.300 graus Celsius. É muito comum nós observarmos essas peças cerâmicas em materiais no qual nós vamos mexer com energia elétrica, né? Como tomadas, difusores, registros, capacitores, dentre outros, tá? Ainda no grupo 2, quando o meu principal produto vão ser louças domésticas, louças sanitárias, porcelana doméstica ou porcelana de laboratório, eu posso ter aqui uma queima que vai de 1.000 até 1.045 graus Celsius e a matéria-prima pode ser da mais diversa possível, tá? Então, nós temos aqui como matéria-prima possível argilas plásticas de queima clara, caule, areia quartzítica, feldespato, talco, silicatos de baixo ponto de fusão, calcita, dolomita e alguns pigmentos inorgânicos, tá? Então nós podemos ver aqui uma combinação muito grande de materiais para poder obter minhas propriedades desejadas. No grupo 3, no grupo 3, por sua vez, eu tenho as cerâmicas de revestimento ou os revestimentos cerâmicos, tá? Então aqui eles vão ter características um pouco diferentes, tanto quanto matéria-prima como na própria queima, tá? Quando eu vejo os materiais cerâmicos na forma de revestimento, o principal produto que eu posso obter aqui seriam cerâmicas porosas, grès, placas cerâmicas, né, que seriam pisos, azulejos, ladrilhos, pastilhas, dentre outros. A matéria-prima mais utilizada aqui é o caule, o quartzo, o feldespato, argilas plásticas de queima clara, tá? Então, se você for parar para ver, eles basicamente são placas formadas, cerâmicas. Eles são estruturas que têm um formato muito bem definido e regular, tá? Então, esse formato regular permite um alto grau de automatização, porque basicamente eu posso fazer peças contínuas e simplesmente aplicando corte sobre eles, tá? Uma informação que eu até tinha comentado antes, né, mas reforçando aqui agora, grès é o nome de origem francesa aplicado a cerâmicas de queima a uma temperatura normal superior aos 1.200 graus Celsius, cuja pasta é vitrificada junto com o esmalte. A massa é altamente refratária, também conhecida pelo termo inglês de stoneware, ou barro ou pedra. Tá bom? Quando eu vejo as cerâmicas do tipo 3, eu posso tirar aqui algumas características dela e dizer o seguinte: o revestimento cerâmico é um produto constituído do que a gente chama de biscoito poroso, que é o suporte,
e ele é recoberto com uma camada de vidrato, que é o acabamento, né? Tanto é que se você for pegar uma peça de cerâmica, de piso, você vai ver que o formato dele basicamente é em duas faces, onde uma das faces ela vai ter esse chamado biscoito, né, que é o lado que a gente vai sentar. E o lado que vai ficar para cima é o lado vidrato. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, cerâmica, piso, vou pegar aqui uma imagem desse material. Agora eu queria frente e verso. Frente e verso. Você vê que o lado de baixo, principalmente, pronto, ele vai ter essa característica porosa. Essa característica. E pronto, ó. Nós podemos ver aqui. Aqui. Oh, meu pai. Enfim, enquanto meu Google está endoidando aqui. Esse lado de cima, né, o lado brilhoso, é basicamente o vidrado, que ele vai estar aderido à minha estrutura cerâmica. A parte de baixo, que seria o biscoito, né, assim conhecido, essa parte aqui, ó, que é uma cerâmica. Ele vai ser o que nós chamamos de cerâmica tipo 3, tá? Ele aqui é a parte que vai ser recosida, a parte mais resistente, tá? Então, a outra face, né, é a da superfície de aderência destinada ao assentamento, é chamado de tardose, e características que favorecem seu uso em ambientes podem ser molhados e devem ser higiênicos, em casa, apartamentos, fachadas, hospitais, né? Porque eles são de fácil de limpeza. Devido à baixa porosidade, eles evitam o acúmulo de matéria biológica ali, tá? O acúmulo e o crescimento. Aqui eu coloquei algumas características que viabilizam esse uso dele, né, que tornam ele muito prático. E vocês podem ver que são muitas vantagens, né? Então, facilidade na limpeza, devido à superfície impermeável e lisa, a impermeabilidade, que impede a proliferação de fungos e bactérias, a resistência à ação de ácidos normais de uso diário, sem danos ao vidrado, resistência aos raios ultravioletas, não desbotando quando exposto ao sol, resistência contra riscos e desgaste por outros materiais devido à dureza do vidrado, resistência ao calor de fogões e chaminés, não alimentando o fogo e não se decompondo em materiais ou gases perigosos, ou seja, altíssima estabilidade térmica também, né? Durabilidade limitada, não sendo necessário substituí-lo por envelhecimento, que é muito bom. Beleza, devido à composição de decoração que possibilita, né? A mistura e a estrutura que nós podemos fazer sobre os materiais cerâmicos hoje na construção civil é absurdamente grande, né? Então, veja que nós temos aí inúmeras vantagens que remetem ao uso dos materiais cerâmicos, ou seja, é muita vantagem, é muito aplicável no nosso cotidiano isso daqui. Ainda falando do grupo 3, né, eu coloquei aqui a principal matéria-prima da composição do biscoito, que é aquela parte no qual o vidrato ele é absorvido não, né, no qual ele é sedimentado também. Então, eu tenho aqui o calcário, tá, que vai ser basicamente o carbonato de cálcio. Eu tenho o caule, a argila, o filito, que vai ser um fundente. Eu tenho um talco, feldspato, que é outro fundente, e quartzo. Eu tenho materiais que eles são pesados em balança para poder compor a mistura ideal da massa. Depois eles são misturados em moinhos de bola juntamente com água. Isso vai formar a barbotina, né? Se for na via úmida. Eu tenho a granulação e atomizador contra jato de ar quente. E eu tenho a massa granulada prensada em formatos regulares. É o chamado biscoito cru, né? Então, aqui esse biscoito cru, ele basicamente ele é formado pela prensagem. E dessa forma, eu vou ter o meu material que, como eu disse, ele tem um formato regular, então a automatização dele, a produção em escala, é muito facilitada.
E aí, depois disso, ele pode passar pelo processo de monoqueima ou de biqueima, tá? No processo de monoqueima, as peças são decoradas e esmaltadas ainda cruas. Então, você já faz todo o processo nela crua e depois faz uma queima só, né? Por quê? Aquele seu material fundente já vai estar junto com a sua base cerâmica, ele irá fundir, migrar até a superfície e vai fazer a produção do vidrato em uma única queima. No caso da biqueima, não. A biqueima, eu vou ter que fazer o processo de queima 2 vezes, porque eu vou ter que primeiro preparar o biscoito, para depois poder aplicar sobre ele o meu material fundente, né, para poder dar característica do vidrado. Então, no meu processo de biqueima, as peças são prensadas, cruas, e são empilhadas em vagonetes e levados para o forno de queima. O biscoito cru, então, é queimado fazendo aquele primeiro material, né? E ele é queimado a 1.500 graus Celsius durante 46 horas. Desculpa, durante 36 horas. Depois disso, eu vou observar que esse biscoito ele vai ser levado para a linha de esmaltação, onde ele vai receber a decoração através da serigrafia e o esmalte, tá? E aí eu vou ter que fazer a segunda queima para esse esmalte poder vitrificar sobre ele. Por isso que é biqueima, tá? O esmalte, ele é obtido pela moagem de fritas, que é um vidro próprio para esse fim, tá? Então, eles são acrescidos de outros materiais minerais corantes para poder ter essas características. A moagem é efetuada em tambores revestidos com porcelana, com bolas de porcelana, para evitar impureza, resultando no desgaste. E o vidrado, ele é nós vamos ter, após essa queima do biscoito, né, a queima a 1.050 graus Celsius em um forno de túnel durante 12 horas, para que eu possa fazer a queima desse vidrado, tá? E nessa queima, ele vai se liquefazer e revestir a minha superfície, tá? Criando assim uma temperatura esmaltada. Nas cerâmicas do grupo 4, né? Basicamente, eu vou ter as cerâmicas refratárias ou refratários cerâmicos. São aqueles materiais que têm como característica, principalmente, permanecerem inalterados em elevadas temperaturas ou conseguem absorver grandes quantidades de calor, tá? A classificação deles vai ser de acordo com a matéria-prima, no qual eles podem ser naturais ou sintéticos, tá? Nos naturais, nós vamos ter aqueles materiais que nós conhecemos como de barro, né? Que seriam basicamente óxidos de silício e alumínio, as zeólitas, né? E os sintéticos, nós vamos ter algumas outras estruturas refratárias porosas, né? Principalmente a alumina, adição de alguns nitratos de alumínio, carbeto de silício, dentre outros, tá? Então, quando eu falo dos sílico-aluminosos, eu tenho ali argilas refratárias com menos do que 38,5% de óxido de alumínio cru, ou menos do que 46% do óxido de alumínio após a queima em 1.000 graus Celsius. Os aluminosos, eles vão ser argilas refratárias com mais de 38,5% de alumina, né, de óxido de alumínio, ou com mais do que 46% de alumina após a queima. As cerâmicas refratárias de sílica, no caso eu vou ter os quartzitos de fácil conversão em cristobalita, com mais do que 93% de óxido de silício e baixo teor de ferro e de metais alcalinos terrosos. E eu posso também ter as cerâmicas silicosas, que no caso vão ser quartzolitos impuros ou argilas silicosas, com até 15% de óxido de alumínio após a queima em 1.000 graus Celsius. Essas são minhas cerâmicas refratárias naturais, tá? Ainda dentro das naturais, eu posso ter as cerâmicas de magnesita, que vai ser a magnesita natural, que é o carbeto de magnésio, ou o óxido de magnésio de água do mar, tá? Posso ter a cerâmica de cromita, que vai ser composto por óxido férrico com cromato de potássio, com óxido de desculpa.
Vamos lá, óxido ferroso com óxido de cromo, no caso aqui o dicromato, tá? Posso ter a cromita magnesita, que é uma mistura de magnesita com cromita natural. Posso ter a zirconita, que vai ser silicato de zircônio natural de areias residuais. É um subproduto das areias monazíticas e iumeníticas, tá? Posso ter as grafitas, que vão ser grafita com argila ou coque com alcatrão, tá? Que coque a gente viu que é aquele produto que nós temos lá na produção do cimento, né? E temos a de dolomita, que vai ser a cerâmica de dolomita, que vai ser um carbonato de magnésio e cálcio, tá? Quando eu falo das cerâmicas refratárias sintéticas, aí, como eu disse, eu vou ter bastante uso de alumina, carbeto de silício, né? E eu posso indicá-las como, por exemplo, a alumina fundida, que seria a bauxita fundida mais argila, os carbetos de silício, que seriam o quartzo mais o coque, a zircônia, que seriam minérios ou sais de zircônio, a magnesita, que vão ser sais de magnésio de água do mar, e o silicato de calcário, que ele vai ter uma queima até 850 graus Celsius, de sílica, hidróxido de cálcio, diatomito, amianto e carbonato de magnésio. Tá? Então, esses seriam tipos das minhas cerâmicas refratárias sintéticas. As cerâmicas do tipo 5 são chamados de abrasivos, tá? E eles também podem ser classificados como naturais ou sintéticos, tá? Quando eu faço isso daqui, quando eu vejo isso aqui, eu posso ter, por exemplo, como abrasivo natural, areia, bauxita, argilas calcinadas, diatomita. Como abrasivos sintéticos, alumina fundida, carbetos metálicos sintéticos, óxidos metálicos sintéticos, nitratos e boretos. Então a gente vê aqui que esse material, esses abrasivos sintéticos, eles têm algumas características em comum, né? A gente pode ver logo pelo nome direto abrasivo. Se a gente for parar para ver ao pé da letra, abrasivo basicamente é qualquer substância dura capaz de desgastar ou polir outro corpo, né? Então, por exemplo, é capaz de eu, por exemplo, utilizar areia para poder desbastar uma cerâmica, para poder lixar metais, né? Eu posso utilizar a alumina, que é muito comum, né, ou carbeto de silício, de forma geral, para fazer lixas também, no qual eu posso lixar um outro material para poder desbastar ou dar acabamento, né? Então, nós podemos ver que essas cerâmicas do grupo 5, que são abrasivos, elas vão ser estruturas porosas ou que formam grãos pequenos, diminutos, tá? No grupo 6 e 7, eu tenho grupos que a gente já comentou antes, tá? No grupo 6 dos produtos cerâmicos, nós temos os vidros, que foi nossa aula passada. E no grupo 7 nós temos o cimento, que nós também comentamos algumas aulas atrás. E aí eu só coloquei aqui o índice de informação deles, né? Porque o vidro a gente viu aulas específicas sobre esses dois, mas basicamente sim, o vidro é um material cerâmico, né? No qual nós vamos ver baixíssima porosidade, eles são translúcidos, são feitos principalmente de óxido de silício e óxido de alumínio, né? Já o cimento, nós vimos que eles também podem ser principalmente alumínio silicatos, mas aqui eu também vou ter a função do calcário, né? Eu vou ter que ter a adição de cal, inclusive, para poder fazer esse material, como é que a gente chama? Esse material petrificante, né? Por assim dizer. Então, nós vimos o processo específico dele. Só que todos eles vocês podem ver que tem um sistema comum. Pego matéria-prima, trituro, meço, homogenizo, aqueço e depois resfrio. Pronto. Né? A cerâmica, o aquecimento pode ser o último passo, mas segue o mesmo padrão. Eu coloquei aqui uma diferençazinha entre 3 desse que a gente viu, né? Que seriam os tipos e a sequência do processamento.
Onde na cerâmica a gente tem o pó, que a gente dá a forma e depois aplica o calor, para eles poder se firmar. No caso do vidro, eu vou ter o pó, que eu vou aplicar o calor para ele já dar uma derretida, né? E depois eu dou a forma. E no caso do cimento ou da argamassa, eu vou aplicar o calor para poder obter o pó, e aí depois é que eu vou obter a forma, né? Então, veja que se eu pego esses três parâmetros, matéria-prima, forma e calor, e colocar ali em diferentes combinações, eu posso classificar cerâmicas, vidros e argamassa. Já quando a gente fala do grupo 8, que são as cerâmicas técnicas ou avançadas, aqui a gente vai ter um monte de coisa, né? É até bem complicado de falar sobre elas, sem citar suas aplicações diretas ou classificá-las dentro de suas aplicações. Mas eu tentei pegar esse quadro geral aqui para a gente poder ter uma noção. Então, olha só. A cerâmica tradicional, né? No caso, os silicatos ou alumínio silicatos. A matéria-prima é natural, mineral, industrial, com mais ou menos ali pelo menos 98% de pureza, né? Normalmente é uma estrutura não uniforme e porosa, que tem propriedades mecânicas e estéticas. O processamento, né? Perdoe. O processamento deles basicamente vai ocorrer por meio da olaria, colagem, prensagem, extrução ou queima, né? E a aplicação deles são essas que a gente já viu até agora, onde nós podemos ter aqui na sua aplicação na construção, em produtos domésticos, entre outros, né? Agora, quando eu falo de cerâmicas avançadas, eu tenho que criar um paralelo aqui bem denso, né? Quando eu falo das cerâmicas avançadas ou de alto desempenho, alta tecnologia, eu vejo que são produtos químicos industriais com pureza maior do que 98%. Então, eu posso garantir um grau de pureza elevadíssimo aqui. A sua estrutura é homogênea e bem menos porosa. Eles podem assumir propriedades elétricas, mecânicas, nucleares, ópticas, magnéticas, térmicas, químicas, biológicas. O processamento dele pode se dar de N formas distintas, que seria a prensagem, a isostática, a moldagem por injeção, a sinterização, que é chamado moldagem do pó também, a ligação por reação, tá? E as suas aplicações podem ser na eletrônica, na estrutural, química, refratários, dentre outros, tá? A aplicação deles aqui são inúmeras. Quando eu falo aqui das suas classificações, eu vejo que dentro das propriedades que são inúmeras, eu posso criar uma classificação dentro delas. Então, cerâmicas térmicas, elétricas, magnéticas, ótica, nuclear, química, biológica, mecânica, estética. Coloquei aqui alguns, né? Aqui como nós temos os ímãs padrão, né? Ímãs de ferro magnético, são estruturas cerâmicas magnéticas, estruturas cerâmicas biológicas, né? Podemos ter aqui os revestimentos cerâmicos de dente também. Estruturas cerâmicas mecânicas, temos aqui, por exemplo, essa estrutura cerâmica, que ele possui um atrito muito pequeno entre uma peça e outra. Então eu posso ter uma peça se movendo sobre outra aqui, desgastando muito pouca energia térmica, tá? Então quando eu pego, por exemplo, cerâmicas térmicas, eu posso dar classes de condutividade, isolamento ou de refratariedade. As cerâmicas térmicas condutoras têm aplicação na troca de calor para pacotes eletrônicos, né? Então, por exemplo, as muflas, que têm suas paredes feitas de tijolo, eles são estruturas que usam cerâmicas térmicas, né? Um exemplo aqui vai ser o nitreto de alumínio, tá? Cerâmicas térmicas isolantes, elas têm aplicação basicamente como revestimentos isolantes para forno de alta temperatura, como fibras de óxido de silício, fibras de alumina, fibras de óxido de zircônia. Então, elas servem como isolante térmico. A fibra de vidro é um ótimo exemplo disso, né? Se você for abrir, por exemplo, a carcaça de uma geladeira, você vai ver lá espuma de isopreno e lã de vidro, justamente, que são características de isolante térmico para poder tornar o meio mais adiabático possível,
E quando eu falo também de cerâmicas térmicas, elas podem ter características refratárias, né? Que no caso são suas aplicações são em revestimentos isolantes para forno de alta temperatura, para metais fundidos ou escórias, que a gente viu lá na indústria do cimento. Tá? Então, novamente, nós voltamos aqui para o óxido de silício, óxido de alumínio, óxido de zircônio. Tá? No caso das cerâmicas com funções elétricas, elas podem ter características de condutividade, ferroeletricidade ou de isolamento. As cerâmicas elétricas de condutividade são aplicadas em elementos para aquecimento de forno, né? Ou seja, para criar resistências, como o carbeto de silício, o óxido de zircônio ou o silicato de molibdênio. Já se eu tenho as cerâmicas elétricas ferroelétricas, eu tenho a produção de capacitores, como o óxido de titânio e bário. E as cerâmicas elétricas isolantes, basicamente vão ser substratos para circuitos eletrônicos, como o óxido de alumínio. Tá? Nas cerâmicas de característica magnética, elas podem ser magnetos duros, magnetos moles ou supercondutores. Então, cerâmicas magnéticas de magneto duro, basicamente são os ímãs de ferrite, tá? Como esses daqui que apresentei a vocês. Onde nós vamos ter aqui o óxido que pode ser de bário ou de estânio, do meu óxido de ferro. Quando eu tenho a cerâmica magnética de magneto mole, basicamente eles vão ser os núcleos de transformadores, né? Quando eu substituo aqui no caso, colocando o zinco, o magnésio, o cobalto ou o manganês junto com o meu óxido de ferro. E eu posso ter as cerâmicas magnéticas de supercondutividade, quando eu tenho fios e magnetômetros, né, que vão ser compostos por esse carinha aqui. Tá? Depois, cerâmicas de propriedades óticas. Essas cerâmicas de propriedades óticas, elas podem ser de translucência, de transparência ou de transparência ao infravermelho. Veja que todos eles são características diferentes, né? Quando eu vejo as cerâmicas óticas de translucência, eu tenho... Opa, só um instante para ajeitar aqui. Pronto. As cerâmicas óticas de translucência, elas têm sua aplicação basicamente em materiais para lâmpadas de sódio, que é aquela lâmpada principalmente mais amarelada, né? E o exemplo que eu vou ter aqui vai ser o óxido de alumínio e o óxido de magnésio. Quando eu tenho cerâmicas óticas de transparência, elas são utilizadas principalmente nas fibras óticas, né? No caso do óxido de silício. E hoje, Maria, o que seria da gente sem fibra ótica, né? Porque a internet, principalmente, se passa por fibra ótica. Nosso principal meio de comunicação, né, seja de internet, seja de telefone, ele depende hoje da fibra ótica para poder ter a velocidade de comunicação suficiente para que se torne aplicável ao mundo de hoje. E quando eu tenho as cerâmicas óticas de transparência ao infravermelho, eu vejo que ele tem aplicabilidade nas janelas para laser de infravermelho. Aqui pode ser o fluoreto de cálcio, o fluoreto de estânio, o cloreto de sódio, que hoje essas janelas para laser infravermelho, elas basicamente vão ser sensores que nós utilizamos, né? Então, às vezes, esses sensores podem ser por indução térmica, como aquele sensorzinho que a gente usa para poder medir a temperatura, né? Tipo aquela pistolinha, que aí você vai a algum lugar, a pessoa vai lá e mede a temperatura com a pistolinha, ali, aquele material da frente, é um sensor de infravermelho. Mas se você for parar para ver, eu vou ter também aquelas portas de acionamento automático, dentre outros, né? Luzes de acionamento automático, por aí vai. Posso ter também as minhas cerâmicas classificadas como nucleares, né? E quando eu vejo as cerâmicas nucleares, elas podem ser de fissão, tá? Desculpa, o segundo que é de fusão. Deixa eu corrigir aqui rapidinho. Eu posso ter essas minhas cerâmicas de... Cadê meu mouse? Aqui. De fissão, de fusão
ou de fissão e fusão, tá? Então, quando eu tenho as minhas cerâmicas nucleares de fissão, basicamente elas são utilizadas para combustíveis, né? Quando você para poder ver, por exemplo, as usinas nucleares ou nucleotérmicas, lá nós podemos utilizar o óxido de urânio, o carbeto de urânio, para poder fazer o aquecimento da água e a partir dali produzir energia elétrica. Quando eu tenho as cerâmicas nucleares de fusão, eu tenho ele principalmente aplicado em moderadores de nêutron, que seria o meu carbono puro ou meu óxido de berílio, tá? E quando eu tenho as minhas cerâmicas nucleares de fusão e fissão, elas são basicamente utilizadas em revestimento em reatores, né? Que pode ser o carbono puro ou o carbeto de silício. Posso ter minhas cerâmicas químicas, que podem ser para catálise, condutividade sensitiva a gases, separação. Quando eu tenho as minhas cerâmicas químicas para catálise, eu vejo basicamente que elas são utilizadas para suporte de catalisador, né? Como, por exemplo, essa zeólita aqui, onde eu tenho ela óxidos de manganês, alumínio e silício todos juntos. Quando eu tenho minhas cerâmicas de condutividade e de condutividade sensitiva a gases, eu tenho para sensores de gases, né? Óxido de zinco, óxido de zircônio, óxido de estânio, todos eles são utilizados em sensores no qual eu posso mensurar, por exemplo, quantidade de CO, de CO2, de NO no ar. Isso vai ter vai nos dar um parâmetro de qualidade muito grande, principalmente quando a gente está falando de termos industriais, né? Afinal, muitos gases industriais, eles são emitidos na atmosfera de forma às vezes indiscriminada e causam bastante prejuízo ao meio ambiente. Então, a gente ter um controle desses gases, da emissão desses gases, às vezes é de extrema importância, tá? E eu posso ter também as cerâmicas químicas de separação, que são aplicadas principalmente em filtros, né? Como esses daqui que eu coloquei. Então, eu vou ter aí principalmente o óxido de silício e óxido de alumínio. Nós podemos ver que o óxido de silício e o óxido de alumínio, eles são a grande base, né? São a base mais forte dos produtos cerâmicos. Eles constantemente estão aparecendo aqui em N produtos distintos. Posso ter as cerâmicas de aplicação biológica, que podem ser os de biocompatibilidade, tá? Onde eles podem ser os cimentos, por exemplo, onde eu posso ter esse chamado cimento odontológico, né? Muito comum também. E eu posso ter as cerâmicas biológicas de biocompatibilidade de prótese estrutural, como a de óxido de alumínio também, né? Que eu posso aplicar elas em alguns materiais que vão ser feitos implantes no corpo. Então, ela vai ter uma alta estabilidade química e vai ter uma alta estabilidade mecânica também, o que favorece muito esse uso. Um detalhe bem importante é aqui, ó, eu tenho nesses cimentos, né, biocompatíveis, uma formulação que possui a hidroxapatita. A hidroxapatita é um material cerâmico que, inclusive, é a formação principal dos nossos ossos. Ou seja, nós temos materiais cerâmicos, inclusive, até em nós mesmos. Só um instante. Beleza? Então, se eu vejo... Aqui. Se eu vejo agora materiais cerâmicos com funções mecânicas, eu posso ter esses materiais classificados pela dureza, pela refratariedade estrutural ou pela resistência ao desgaste e abrasão. Tá? Então, como aplicações, eu tenho cerâmicas mecânicas de dureza, ferramentas de corte, né? Então, novamente, óxido de alumínio, nitreto de silício, porque lembre, sempre, para você poder cortar uma peça dura, você precisa de uma mais dura ainda, né? Então elas são muito utilizadas para isso. Nas cerâmicas mecânicas de refratariedade estrutural, eu tenho sua principal aplicação em extratores e lâminas de turbina, né? E quando eu tenho minhas cerâmicas mecânicas com resistência a desgaste e abrasão, eu tenho principalmente a aplicação deles em mancais, né?
que vão ser estruturas que vão ficar tracionando ou que podem sofrer atrito o tempo todo. Aí eu separei aqui um pouquinho para poder falar do mercado também, né, como eu gosto de fazer. Sempre é interessante a gente ver os números que envolvem aquela indústria que nós estamos falando, tá? Então, olha só. Quando eu peguei esses dados aqui na Associação Brasileira de Produtos Cerâmicos, tá? Então, são dados bem validados. Nós podemos ver que nós temos o setor cerâmico brasileiro, ele é o terceiro maior produtor mundial, ou seja, nós temos uma grande representatividade. E nós temos esse setor cerâmico, tanto em cerâmica básica como em cerâmica aplicada, tá? Mas nós vamos ver que nosso principal fator de comércio é a cerâmica básica, a linha vermelha, o grupo 1. E, claro, o grupo 2 também, grande quantidade, mas o forte ainda é o grupo 1. Nós somos o segundo maior consumidor mundial, né? Veja, como eu posso dizer, nossa indústria da construção civil cresceu muito nos últimos tempos e isso nos tornou o segundo maior consumidor. Nós somos o sétimo maior exportador mundial. Isso não só devido à nossa produção, né? Nós não exportamos tanto assim porque nós consumimos muito. Então, uma coisa acaba refletindo na outra. Nós produzimos muito, consumimos muito e vendemos o nosso excesso. E esse excesso ainda nos torna o sétimo maior exportador mundial. Nós somos o segundo maior consumidor na indústria de gás natural dentro da indústria cerâmica, tá? Porque a energia elétrica no Brasil, devido a impostos e outras taxas, não é tão viável assim para esse tipo de processo e para obter temperaturas tão elevadas, tá? Se eu não tivesse esse viés político e econômico, nós utilizaríamos aquecedores elétricos de uma precisão muito maior, né? Nós temos 60 empresas que elas vão se constituir por 71 unidades fabris e 137 marcas, gerando 28 mil empregos diretos e 200 mil empregos indiretos. E só a indústria cerâmica brasileira movimenta 6% do PIB, tá? Ou seja, 6% do PIB é muita coisa, tá? Aqui, os tipos de material fabricado, tá? Desse tipo de material fabricado, eu tenho aqui a evolução com os anos, né? Vemos que em 2004 a quantidade de pisos foi a maior de todas e veio caindo um pouco, mas podemos ver que no ano de 2020 foram produzidos 474 milhões de metros quadrados de piso, né, como o nosso produto principal aqui. Nós temos aqui a evolução, os números são quase constantes, né, mas na produção de materiais para parede, em torno de 179 milhões de metros quadrados, para fachada, 18 milhões de metros quadrados, e de porcelanato, 168 milhões de metros quadrados, isso no ano de 2020. Como já citei antes, no ano de 2019 o Brasil foi o sétimo maior exportador mundial, exportando 102 milhões de metros quadrados. Tá? Então, nós perdemos para a China, que indiscutivelmente é o maior do mundo, né? Olha só as quantidades muito superiores aos demais. Mas logo seguido da China, nós temos a Espanha, a Itália, a Índia, o Irã, e aí, né, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, tem mais alguém aqui, tem mais 2 e depois o Brasil. Tá? Veja que para poder competir com esses caras aqui, nós vamos ter que trabalhar muito. Mas como eu disse, essa questão de sermos apenas o sétimo na exportação mundial é refletido pelo nosso grande consumo interno também. Afinal, nós consumimos muito, nós somos um país muito grande. E aí, como eu havia comentado, o Brasil foi o segundo maior consumidor mundial, tá? Mas olha o absurdo da discrepância. A China em primeiro lugar, consumindo 4 bilhões 424 milhões de metros quadrados. Enquanto o Brasil, com 796 milhões de metros quadrados consumidos.
É absurda a diferença. Por que isso? Eles têm uma grande aplicabilidade dos materiais cerâmicos devido à sua densidade demográfica grande. Então lá eles produzem muitos materiais de otimização e na construção civil. Logo, eles conseguem aplicar essa quantidade de material aqui muito, muito grande. Para eles, cerâmica de piso é tipo fachada de rua, entende? Enquanto aqui para a gente é pedra. Para eles já é fachada de piso, é cerâmica. E aí, era isso. Por fim, era isso. Então podemos ver aqui uma série de coisas, né? Como, por exemplo, os materiais cerâmicos, basicamente, eles são constituídos de materiais alumínio silicatos ou de alguns outros aditivos e são postos à queima, né? Eles podem ser óxidos, nitretos, carbetos ou alguns outros elementos simples. Quando você queima esse material, você dá propriedades distintas a eles. E nós podemos ter várias combinações, né? As combinações podem ser de um metal com não metal, metal com sólido elementar não metálico. Podemos ter dois sólidos elementares não metálicos juntos, ou um sólido elementar não metálico com não metal. Todas as combinações são válidas, né? No período histórico, nós vimos que dividimos basicamente em três etapas. O período Queranos, que foi aquele de até o ano de 1900, onde a produção de materiais cerâmicos era puramente artesanal, com poucos equipamentos tecnológicos. Depois nós tivemos o período dos silicatos industriais, que foi de 1900 até 1940, onde muita coisa evoluiu, né? Nós tivemos o desenvolvimento de algumas técnicas e métodos de análise. E depois nós tivemos o período das cerâmicas técnicas ou avançadas, que foi de 1940 até hoje, onde a cerâmica ela deixou de ser somente um material estético ou material utilizado na construção civil. Ele começou a ter muitas outras aplicações, sejam elas químicas, biológicas, magnéticas, mecânicas, entre outras. Depois a gente viu os vários grupos que nós temos na classificação das cerâmicas, né? Onde temos o grupo 1, a cerâmica estrutural ou cerâmica vermelha. O grupo 2, chamado de cerâmica branca, que tem bastante a função estética. O grupo 3, que são as cerâmicas de revestimento ou os revestimentos cerâmicos. Tivemos o grupo 4, que são as cerâmicas refratárias. Temos depois o grupo 5, que são abrasivo, 6, vidros, 7, cerâmicas e argamassas, e 8 são os grupos cerâmicos técnicos, né, onde vimos N aplicações aí. E depois falamos um pouquinho do mercado, onde, de linhas gerais, temos que somos o terceiro produtor mundial, né, o segundo maior consumidor mundial, o sétimo maior exportador, e que esse tipo de indústria, ele movimenta 6% do PIB brasileiro. Tá? Então, muita coisa a gente viu hoje sobre cerâmicas. E aí, eu volto a vocês e pergunto, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário quanto a esse assunto?